Olá, Dentcasters, estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês, no 5º ciclo do congresso que nós estamos, e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o presidente do CRO do Tocantins. Queremos conhecer um pouco da trajetória dele, conhecer um pouco sobre ele. Nos apresente para nós, doutor, por favor. Obrigado pelo convite, é muito bom poder participar, estar aqui, trazendo essa valorização para os profissionais, levantando o nome da odontologia mais uma vez, e é muito importante parabenizar vocês pelo trabalho, toda a equipe, você, Paulo, e toda a sua equipe, porque isso é muito importante, traz a informação, valoriza ainda mais o tema da odontologia e a gente consegue trazer os profissionais e os acadêmicos para dentro da odontologia, levando informação. Parabéns, é um trabalho bem bonito. Muito obrigado. Então, doutor, hoje você atua como cirurgião dentista e também como presidente do CRO. Tá? Sim, eu estou como presidente já no meu 2º mandato, né, do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Sou cirurgião dentista há 18 anos, sou bucomaxilo, especialista em harmonização orofacial. Tenho uma clínica em Araguaína, aqui no Tocantins, uma clínica de um porte médio, né? Tem uns 14 consultórios e tem bastante profissionais, então é um desafio diário para fazer uma gestão e dividir ainda mais com a gestão do Conselho Regional. E eu também sou concursado da Prefeitura de Araguaína, trabalho como bucomaxilo lá, então eu faço essa divisão da minha gestão entre o trabalho público, o privado e a gestão do Conselho Regional de Odontologia. Perfeito. E como foi sua trajetória até chegar à presidência do CRO? Começou quando eu entrei na parte pública, porque eu só atendia na parte privada, né? Como eu sou proprietário da clínica, né? Eu e minha esposa, do Instituto Brandão, que é em Araguaína, eu passei no concurso e fui para a parte pública. E essa parte pública me incomodou muito, porque a gente tinha muitos desafios, a odontologia estava muito precária, as condições de trabalho eram muito insalubres, então a gente tinha uma desvalorização gigante, tanto como condições de trabalho, como na parte do salarial. Então, isso aí fez com que eu me movesse um pouco mais para o lado político, né? Brigando pela essa valorização, buscando uma melhora, e acabou que eu fui convidado para participar do conselho. Então, eu passei dois mandatos como presidente da ética, onde eu pude elaborar um termo de ajuste de conduta que ajudou os profissionais a não responderem diretamente um processo ético. Então, ele deu como se fosse uma segunda chance, né, do profissional poder ser orientado, ser advertido, sem ser punido. Então, fiz um trabalho significativo na ética e logo depois me chamaram para ser presidente do conselho, para fazer essa parte da gestão, e estou até o momento como presidente. Olha só que bacana. Qual foi os maiores desafios de conciliar a gestão de um conselho com a prática clínica? É muito complexo, né? É um desafio diário ainda. Imagina. Até hoje estou tentando me adaptar a isso, né? Porque não é fácil. O Conselho Regional de Odontologia, ele requer uma gestão muito forte, um equilíbrio muito grande, e é um órgão público, auditado pelo TCU e pelo Ministério Público Federal. Então, as contas são públicas, então você tem que um pouco de cada coisa, de licitação, de contratos, da gestão pública em si. Então, você precisa de uma equipe técnica muito forte e você precisa se doar muito. Só que o Conselho Regional de Odontologia, ele não tem salário, então é um trabalho honorífico, você está doando o seu tempo. Trabalho voluntário. Então, dá um trabalho muito grande, porque você, ao mesmo tempo, tem que cuidar da sua vida pessoal. Sim. Então, a gente tem que dividir e mesclar entre a parte profissional, o atendimento. Eu que trabalho na harmonização, não posso ficar muito tempo fora do meu consultório, porque isso aí requer um cuidado muito grande com meus pacientes, e eu necessito estar lá, mas também não posso deixar o conselho. Então é um equilíbrio que a gente vem buscando cada dia para não deixar nenhuma das áreas prejudicada.
Essa questão aí de você dizer que não tem o salário, como é que funciona essa questão assim? Doa muito do seu tempo? Você leva muito tempo para poder conciliar a presidência? Leva muito tempo para conciliar, não é fácil, porque o conselho, ele cobre as custas quando você viaja e está fora, só que ele não cobre o dia perdido de trabalho. Então isso, quem vai participar do conselho tem que ter essa ideia clara, porque é uma questão mesmo de doação. Você está doando seu tempo em prol da classe, em prol de um significado, que é buscar a valorização da odontologia. Então, realmente, ao contrário, algumas pessoas pensam que tem um status de presidente, tem isso. É gratificante, é muito gratificante. É um cargo muito legal você estar à frente, é muito legal você poder fazer uma valorização da odontologia e poder ser reconhecido por isso. Mas, ao mesmo tempo, requer um cuidado muito grande, porque você tem que cuidar da sua vida pessoal, porque não vai te garantir um futuro, uma aposentadoria. Então, se você não tiver muito bem resolvido na sua parte financeira particular, pode atrapalhar um pouco. Mas existe algum benefício que você tem, assim, por ser o presidente do CIO, por exemplo, ou não tem nenhum tipo de benefício? Não há nenhum tipo de benefício. O que há é muita responsabilidade. Muitas responsabilidades. Entendi, certo. E o que você acredita que diferencia um bom gestor na odontologia? Bom gestor da odontologia é igual qualquer gestor da área pública. Você tem que ter um cuidado muito grande com as contas, uma responsabilidade fiscal e conseguir fazer tudo de maneira correta e responsável e ética, mas você tem que buscar a valorização da odontologia. Então a gente tende sempre a buscar programas, ações e atos que valorizem. Então a gente está hoje aqui no Tocantins, a gente está com a obra da nova sede, uma obra gigantesca que vai trazer muita valorização e é fruto de uma parceria com o Conselho Federal para buscar recursos e de uma gestão muito transparente. Então a gente tem todas as nossas contas aprovadas dos últimos 4 anos sem ressalva, e isso garantiu que a gente pudesse fazer uma parceria com o Conselho Federal e ele mandar essa verba para a gente conseguir fazer esse prédio. Então será um prédio com auditório, um espaço gigantesco que vai poder atender melhor o profissional e toda a odontologia do Tocantins. Isso vai ser um marco para a odontologia, porque essa sede vai perdurar aí para os próximos 50 anos. Então será um legado que a nossa gestão vai poder deixar. Então um gestor, para ele fazer um bom trabalho, ele tem que, ao mesmo tempo, equilibrar as contas públicas de uma maneira transparente, mas conseguir fazer ações palpáveis. Então esse ano a gente conseguiu implementar o nosso programa de educação continuada, aonde de 3 em 3 meses a gente está trazendo um palestrante totalmente, uma palestra para 100 a 200 pessoas, totalmente gratuita, oferecida pelo Conselho, trazendo nomes grandes. Então esse é um investimento que é fruto da gestão que que permite que a gente empregue o dinheiro de uma maneira que o cirurgião dentista consiga ver. Então, quando a gente consegue fazer uma gestão pública nesse nível, é muito gratificante, porque aí você consegue fazer atos que podem ser palpáveis e visto por todos. Então, isso é muito bom. Essa questão de trazer um palestrante de 3 em 3 meses é aberto ao público, é mais para o cirurgião e dentista? Como é que funciona? Somente para os cirurgiões e dentistas, somente inscritos. A responsabilidade do Conselho e perante a lei e tudo que rege as normas da odontologia dentro do Conselho, a gente tem que fazer tudo para os nossos inscritos. Então, o Conselho tem responsabilidade somente com os inscritos. Lógico, a gente sempre participa, apesar dos acadêmicos não fazerem parte ainda, né, que só vão fazer parte do Conselho quando se formam, mas a gente sempre ajuda muito as faculdades. Então, todas as jornadas odontológicas, a gente também patrocina um palestrante, a gente faz questão de ir lá palestrar, eu mesmo e o presidente da ética e o jurídico, a gente sempre faz as palestras nas jornadas acadêmicas. Então, a gente tem esse cuidado também, apesar de não ser inscritos. Você já foi palestrar na Afriporto Nacional ou nunca foi lá?
A AFA de Porto, já sim. Já fiz uma palestra como presidente da Ética. Da Ética. ainda não era o presidente do CRO ainda não era né? o presidente do CRO. Porque, normalmente, a palestra da Ética é muito mais interessante para os acadêmicos. Né? A palestra do presidente é mais para os inscritos. Sim. Porque já é uma coisa prática do cirurgião dentista. Agora, já o presidente da Ética é uma palestra muito interessante para os acadêmicos, principalmente do oitavo, nono período, porque eles já saem preparados sobre uma base jurídica e ética do que pode ou que não pode, entendeu? Então é muito legal. Que bacana, tá certo. E assim, qual tem sido os desafios, os maiores desafios na presidência do CRO, no CRO? Explica pra gente um pouco. O maior desafio é realmente fazer uma gestão. A gente é um CRO pequeno, então a gente tem que fazer uma gestão muito redonda e transparente para que a gente possa fazer os atos. Então é equilibrar mesmo essa questão financeira com as responsabilidades, todo o nosso custo, para que a gente consiga fazer essas ações. Outra ação que é muito complicada dentro do conselho é a parte com a parte pública, prefeitura, governo federal, governo estadual, porque a gente precisa que eles cumpram a regra, invistam na odontologia, melhorem as condições de trabalho. Então, alguns municípios a gente tem um pouco de dificuldade, tipo assim, porque eles não estão fazendo uma odontologia salubre, ética e não estão investindo. Então, a gente precisa que a parte pública faça isso. Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade nisso, porque a maioria dos gestores públicos não querem investir o que devem na odontologia, não quer pagar o salário que é justo, né? A gente não pede nem que pague um salário exorbitante para o cirurgião dentista, mas o que é justo. Sim. A gente tem a Lei 3.999 que estipula o piso salarial da odontologia. Alguns profissionais não conhecem, ou quando perguntam, a gente não tem um piso. A gente tem um piso salarial, sim. A gente tem um piso salarial que já foi estipulado desde 1961. Só que esse piso, muitas prefeituras não cumprem. Então, o conselho, o que ele faz? Ele entra com a ação judicial para que seja cumprido aquele piso salarial. Então, a gente tem mais de 50 ações no Tocantins inteiro pedindo o cumprimento desse piso. Ao mesmo tempo, a gente também está indo para Brasília. Esse ano a gente já foi 2 vezes na questão da caravana do SUS, brigar por uma atualização desse piso, aonde vai elevar o salário do cirurgião dentista e criar uma obrigatoriedade do município e do estado pagarem aquele piso salarial. Que bacana. Certo, doutor. Entrando mais na área da harmonização facial, assim, já que você também é especialista, né? O que te levou a fazer a especialização em harmonização facial, a trabalhar mais só com essa área? Eu já tinha 12 anos já como bucomaxilo e comecei a ver esse crescimento exponencial da estética, na odontologia. Participei também da elaboração da especialidade como membro do conselho na especialidade de harmonização e foi muito bom. Como eu estava acompanhando, acabei começando a fazer cursos, a ver o trabalho, a ver como a harmonização ela é ampla e gratificante. E acabei me apaixonando e comecei a trabalhar. E realmente a harmonização é um trabalho lindo, né? E o cirurgião dentista tem uma habilidade extraordinária manual, entendeu? Então ele tem uma facilidade para fazer a harmonização. Sim. Então eu, como bucomaxilo, tive uma facilidade gigantesca para fazer os procedimentos. Já conhecendo toda a anatomia? A gente já conhece toda a anatomia, já trabalha com a face, trabalha com cirurgia, já conhece um casamento das duas especialidades, né? Tive uma facilidade por isso e me apaixonei, porque é um trabalho que a gente consegue trazer alegria, trazer beleza para a odontologia muito grande. Os pacientes ficam muito satisfeitos. E a harmonização trouxe para a odontologia uma parte muito legal, que é o impacto financeiro. Então trouxe um outro mercado, né? E outra possibilidade. Então esse mercado da harmonização, que é um mercado que é muito valorizado, por si melhorou até as outras especialidades, porque diminuiu a concorrência
para implantodontia, para dentística, para endo, o que valorizou também essas especializações. E agora a gente está em vésperas de aprovar uma nova especialização, que é as cirurgias estéticas da face. Então esse mercado ainda vai ampliar muito mais. Então eu acho que a odontologia brasileira, daqui nos próximos 5 anos, ela vai ter um crescimento muito grande, gigantesco, porque vai ampliar demais. Lógico, os profissionais eles têm que colocar na cabeça que eles precisam se especializar, estudar, para que a gente possa fazer sempre um bom trabalho, baseados na parte científica, técnica, uma questão mesmo de estudo e capacitação, para que seja cada dia mais o trabalho da odontologia valorizado e firmado, que a gente tem responsabilidade e apresenta resultados. Certo. Entrando nessa questão aí das redes sociais, né, que você já trabalha com a harmonização facial, é presidente do conselho regional, então assim, nessa questão, te priva muito da questão das redes sociais, por não poder postar isso, não poder postar aquilo, principalmente a harmonização facial, que você tem que postar ali vamos dizer assim, o rosto do paciente para poder ver os resultados, né? E aí, geralmente, eles falam principalmente na questão do termo de consentimento, que você tem que fazer ali um termo para o paciente poder assinar, para autorizar a imagem dele. Tem essa privação, assim, nessa questão? Tem um pouco, porque eu acabo sendo vitrine, né? Como eu sou presidente do conselho, acabo sendo vitrine. Muitos profissionais já me ligam, falam, olhei no seu Instagram, vi o seu perfil, esse tipo de postagem, aí eu fiquei feliz porque eu posso postar desse jeito. Eu tô, tipo assim, acaba que eles ficam esperando, né? É para saber o que é certo e o que é errado, porque às vezes o código de ética e as portarias são um pouco complexas e geram um pouco de dúvida, né? Até eu fico com dúvida na hora de postar alguma coisa, mas a gente já está lá em Brasília, junto com o Conselho Federal, a gente já está trabalhando na atualização do código de ética, porque o código de ética que a gente tem, ele foi elaborado dentro de outra realidade. E a realidade que a gente tem hoje da rede social, do marketing, de tráfego pago é outra. Então, a gente viu a necessidade de reformular tudo isso, porque as regras para postagem são totalmente diferentes. E em questão do meu, não me priva de postar sobre um paciente, falar sobre ele, mostrar o paciente, desde que a gente tenha tudo organizado. Então, tipo assim, você precisa estar tudo dentro das normas. Então, termo de consentimento, ter todo o prontuário do paciente, seguir a portaria à risca, tipo assim, eu posso postar o diagnóstico inicial, o diagnóstico final, o transcurso. É legal eu postar? Não é permitido. Por quê? Porque pode expor um procedimento, pode levar ao público leigo ao erro, achar que pode fazer aquilo ali. Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso. Sim. Mas lógico que não atrapalha. O meu perfil profissional é um pouco mais... Eu não sou tão blogueiro assim, né? Tem uns profissionais que se comunicam muito, fala, mostra o paciente, conversa. Já não é muito a minha estratégia de marketing. Então eu posto alguns casos para poder mostrar, mas não todos. Então é um caso mais... é uma marketing mais tranquilo. É mais de boca a boca e mostrando o resultado para os profissionais, para os pacientes. E essa questão da ética, assim, a gente percebe que principalmente os acadêmicos, eles gostam muito de postar, você está ali no momento ali que você está aprendendo e fazendo, e aí o CRO já tem ciência de tudo isso que acontece, né? Assim, das postagens, que às vezes é um pouco antiético, posta ali uma coisa, posta o paciente, posta o elemento dentário ali extraído, por exemplo. Então você já tem ciência disso e é o CRO que trabalha para poder ter esse controle, até mesmo com os cirurgiões dentistas? Sim, o que o conselho faz, ele faz visitas e fiscalização periódica nas faculdades. Então, a gente orienta os professores e principalmente o responsável técnico da clínica da faculdade. Então, a gente orienta, porque ele que vai responder sobre vocês, as postagens, o que vocês fizerem, tudo ali está sob a responsabilidade técnica do professor que está na clínica. Então, ele que vai responder sobre isso. Mas a gente tem uma orientação, os fiscais vão e conversam e orientam quando há alguma coisa que é uma infração ética. A gente não tem muito problema com as faculdades, todos são muito bem receptivos com o conselho, a gente trabalha sempre junto, então a gente não tem muita dificuldade. Lógico que os acadêmicos eles se empolgam, postam alguma coisa e tal, e a gente tenta corrigir de uma maneira muito educada e delicada,
porque para também não atrapalhar a formação, né? A gente não quer que vocês percam essa empolgação da odontologia, mas fazer de uma maneira ética. E como tem sido assim, conciliar a gestão com a harmonização facial, com a presidência? Como tem sido a sua vida assim, englobando todas essas áreas assim, que você tem trabalhado? No começo foi complexo, né? Tipo assim, às vezes o conselho exige muito tempo, né? Às vezes você está trabalhando e aparece alguma demanda e a gente tem que resolver. Mas eu fui adaptando, fui melhorando os horários de trabalho e hoje está muito redondo, não atrapalha, está tudo conciliado, a gente está fazendo uma gestão muito boa. Certo. E qual conselho você daria para quem quer entrar na área da harmonização facial e quem quer ir para a área da gestão? Para a área da harmonização é participar de palestras, cursos, começa a conhecer, seguir os grandes nomes que tem no Brasil, tem nomes muito bons e pessoas muito competentes, professores muito bons. Meu professor mesmo de harmonização foi o Daniel Machado, lá de São Paulo. Ele tem uma clínica de especialização linda, um trabalho muito bom, ele é um ótimo professor. Então procure alguém que faça você se apaixonar pela harmonização e que tenha um trabalho, um ensino realmente técnico, prático, bom para que você possa aprender. Para a gestão, eu acho que você tem que ter o dom e gostar daquilo ali, porque a gestão é um pouco complexa, ela acaba que ela te escolhe quando você tem um perfil. Perfeito, certo. Vou fazer agora um bate-volta, e aí 2 perguntas, você fala isso ou aquilo, você entendeu? Tá, então preenchimento ou bioestimulador? Qual que você prefere? Bioestimulador. Harmonização orofacial ou cirurgia bucomaxilofacial? Aí você vai... É sacanagem. Eu tenho 2 comunidades para defender aqui, eu da harmonização e da buco. Eu já tirei uma, a presidência. Não, pelo amor de Deus, não dá, né? Mas hoje a harmonização. Harmonização, né? Atendendo o consultório ou da aula? Atendendo o consultório. Atendendo o consultório. Paciente difícil ou procedimento complicado? Não faz... Paciente difícil. Paciente difícil. Não existe procedimento complicado quando você tem capacitação. Certo. Lábio ou mandíbula? Lábio. Lábio. Botox preventivo ou corretivo? Aí é um mito isso aí. É um mito, né? É um mito, porque as 2 vertentes são verdades. Verdades, né? Então, acho que não consigo nem responder, porque a base do estudo do Botox é para que ele seja preventivo. Mas o uso aplicado dele é corretivo. Então, tá certo. Clínica cheia ou procedimento exclusivo e premium? Procedimento exclusivo. Certo. Mais importante, técnica ou marketing? Técnica. Investir em cursos no Brasil ou fora do país? Brasil. Estar no CRO 100% ou no consultório? Consultório. Doutor, eu quero te agradecer, então, por essas perguntas. Muito obrigado pela sua participação. Desejo sucesso na sua carreira na gestão, na harmonização facial, na presidência do CRO. Foi muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento que você tem com a gente aqui e para os dentcasters também. Eu que agradeço. O Conselho Regional está à disposição de todos os acadêmicos, todos os profissionais, e quero passar uma mensagem de gratidão por todos os profissionais do Tocantins, por confiar a essa presidência, a mim, nesse mandato, e garantir que todos os esforços para a valorização dos cirurgiões dentistas do Tocantins estão sendo feitos. Essa está sendo uma das melhores gestões, mais transparente e com maior nível de aplicação e devolução para o cirurgião dentista de tudo que ele trabalha para o Conselho está trabalhando para ele. Muito obrigado. É isso, pessoal, dentcasters, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Curte nosso vídeo, compartilhe, nós estaremos postando todos os recortes lá no Instagram. Muito obrigado.